Faz muito tempo desde que os vikings estavam por perto, saqueando aldeias e tirando vidas. Há 1000 anos, eles estavam no auge, mas agora são apenas mais uma adição aos livros de história. Só porque estão no passado, isso não significa que sabemos tudo sobre eles. Existem muitos fatos sobre os vikings que as pessoas não conhecem ou se lembram de forma errada. As coisas se perdem na tradução ao longo de um período tão longo, então talvez não seja surpresa que parte de nossa compreensão dessas pessoas não seja totalmente precisa. Felizmente, a história pode esclarecer parte da confusão. Esses são 10 fatos brutais sobre os vikings que a maioria das pessoas não conhece. Parte 1. 1. Os vikings conseguiam criar fogo com fungos fervidos em seus resíduos líquidos corporais. A eletricidade ainda estava longe de ser inventada quando os vikings vagavam pela terra. A única fonte de luz que eles conheciam além do sol era o fogo. Esse material tinha o benefício de mantê-los aquecidos além de iluminar a terra ao redor durante a noite. Também era útil para causar destruição durante um de seus saques. Embora às vezes levasse tempo para acender um fogo, os vikings aparentemente tinham uma maneira eficaz de iniciar as coisas rapidamente. Eles tinham acendedores de fogo únicos, que aparentemente continham fungos fervidos em seus próprios resíduos líquidos corporais. Eles supostamente deixavam isso de molho por dias antes de usá-lo para trazer fogo para o que desejassem. 2. Relações masculinas não eram incomuns, mas eram todas sobre afirmar domínio e humilhar os outros. Hoje em dia, as relações entre homens são vistas de forma muito diferente do que eram no passado. Embora ainda haja um longo caminho a percorrer em direção à verdadeira igualdade, especialmente em certas partes do mundo, as coisas são diferentes do que costumavam ser. Isso inclui a época dos vikings, quando as relações masculinas geralmente eram consideradas um ato de poder. Esse tipo de relação aparentemente não era incomum 1000 anos atrás. No entanto, geralmente não era consensual, com o receptor do par sendo humilhado. Evidentemente, esse tipo de atividade não era considerado um indicador da orientação sexual de uma pessoa, como é agora. Para o homem no topo, era simplesmente um ato de dominação para provar quem estava no comando. 3. Uma sopa feita de cebolas, alho poró e ervas supostamente poderia identificar um ferimento fatal. Tão interessante quanto seria ver como era a vida durante os tempos dos vikings, há muitas coisas que sentiríamos falta sobre o mundo moderno. Isso inclui acesso a cuidados de saúde eficientes, algo que definitivamente faltava há 1000 anos. Um dos fatos mais incomuns sobre os vikings gira em torno do que eles faziam para examinar ferimentos e julgar sua gravidade. Aparentemente, era comum que guerreiros feridos recebessem uma sopa feita de cebolas, alho poró e ervas. Ao consumi-la, o curandeiro cheiraria o ferimento. Se conseguissem sentir o aroma através do ferimento, aparentemente o julgavam fatal e deixavam o viking falecer. Supostamente, eles não estavam dispostos a perder tempo com casos perdidos. 4. Os vikings aparentemente lixavam os dentes, embora não seja claro o motivo. Estamos muito familiarizados com lixar as unhas, mas os dentes? Não podemos dizer que é uma prática com a qual estamos muito familiarizados, nem é algo que gostaríamos de tentar. Parece ser uma atividade bastante dolorosa para participar, mas de acordo com segredos esquecidos dos vikings, isso não impediu as pessoas de fazerem isso há mais de 1000 anos. Não está claro exatamente por que alguns vikings decidiram lixar seus dentes. Teorias sugerem que pode ter sido para mostrar seu status como um grande lutador ou simplesmente por motivos cosméticos. De qualquer forma, acredita-se que eles possam ter adotado essa prática dos Estados Unidos, já que essa prática também teria sido testemunhada aqui durante a série histórica. 5. Ougangans eram a maneira dos vikings resolverem disputas entre pessoas. Qual é a melhor maneira de resolver uma disputa? Sugerimos conversar sobre isso, mas não temos certeza se os vikings eram particularmente adeptos de sentar e ter uma discussão civilizada. Eles eram mais práticos, por isso tinham duelos formais conhecidos como Ougangans. Qualquer problema que alguém quisesse resolver, aparentemente essa era a solução. Os Ougangans eram geralmente lutados dentro de dias após o desafio ser lançado, com as regras muitas vezes variando e sendo estabelecidas antes da luta. Geralmente, não terminava até que alguém falecesse.
Aparentemente, os combatentes tinham a liberdade de usar um campeão substituto se estivessem em desvantagem física, pois não participar de nenhuma forma era considerado uma desistência. 6. Os Ougangans foram eventualmente proibidos por causa do abuso do sistema. Por um tempo, os vikings aparentemente se beneficiaram com esses Ougangans. Infelizmente, aparentemente não demorou muito para que as pessoas começassem a abusar do sistema. Vikings de força excepcional desafiavam as pessoas para Ougangans a fim de obter o que quer que fosse. Isso poderia ter sido os direitos sobre a propriedade de alguém, terra ou até mesmo parceiros. Eventualmente, percebeu-se que os Ougangans não eram tão ideais para resolver disputas como as pessoas pensavam. Portanto, a prática aparentemente foi proibida no início do século XI. Eles foram proibidos na Islândia a partir de 1006 e na Noruega 8 anos depois. Claro, isso não necessariamente impediu os homens de lutar brutalmente contra aqueles que os haviam prejudicado. 7. Não era incomum que os jogos vikings terminassem com fatalidades. Não é surpresa que os vikings optassem por usar violência para resolver conflitos. Isso aparentemente era uma parte regular de suas vidas naquela época, incluindo nos jogos que eles jogavam. Embora saibamos que os jogos modernos às vezes possam levar a brigas, eles não costumam resultar na perda de vidas. No entanto, as coisas eram muito diferentes para os vikings. Aparentemente, um dos jogos deles envolvia manter as pessoas debaixo d'água pelo maior tempo possível. Se a pessoa que fazia isso fosse significativamente mais forte do que seu competidor, era provável que apenas um deles terminasse o jogo vivo. Esses tipos de fatalidade supostamente não eram incomuns, então cabia aos homens decidir se valia a pena competir. 8. Os vikings também gostavam de jogos semelhantes à luta livre, cabo de guerra e brigas de comida. Parece que os vikings desfrutavam de uma grande variedade de jogos há tantos anos. Outra forma que eles gostavam de liberar a tensão, potencialmente pela última vez, era através da luta livre. Uma diferença notável entre a luta livre naquela época e como é hoje em dia é que a primeira envolvia uma pedra plana onde as pessoas poderiam quebrar as costas. Também havia jogos semelhantes ao cabo de guerra e futebol, além daqueles desfrutados após uma refeição. O equivalente viking de uma briga de comida aparentemente envolvia as pessoas jogando ossos de sua refeição uns nos outros. O objetivo disso aparentemente era prejudicar os outros, com os ferimentos às vezes sendo bastante sérios. Uma pessoa supostamente perdeu um olho. 9. Os jogos de Nefatafo eram o equivalente viking do xadrez, menos violentos do que outros jogos. Felizmente, nem todos os jogos que os vikings jogavam resultavam em olhos saltando das órbitas das pessoas. De acordo com fatos esquecidos sobre os vikings, algumas das atividades menos brutais que essas pessoas gostavam eram conhecidas como jogos de Nefatafo. Estes eram jogos de tabuleiro estratégicos que poderiam ser considerados a versão viking do xadrez, embora evidentemente houvesse diferenças. Havia várias variantes dos jogos de Nefatafo, uma delas sendo o tablut. Mesmo dentro deste jogo, havia diferenças em relação à configuração do tabuleiro. No entanto, as regras geralmente pareciam ser as mesmas. Um lado estava baseado no centro com uma peça do rei no meio. Eles estavam em menor número do que seu oponente, que desejava capturá-lo. 10. Os vikings não hesitavam em terminar a vida de seus filhos. O amor que um pai tem pelo seu filho deve ser incondicional. Infelizmente, parece que os vikings não receberam um memorando sobre isso. Em vez de valorizar a vida de seus filhos, eles só pareciam abraçá-los se fossem perfeitos. Qualquer tipo de deformidade ou fraqueza resultaria na perda da vida da criança. Em alguns casos, isso aparentemente significava deixar a criança do lado de fora, onde a exposição logo acabaria com seu sofrimento. Outras vezes, isso supostamente significava ser jogado ao mar durante uma viagem. O primeiro era supostamente comum com recém-nascidos que imediatamente apresentavam problemas visíveis, enquanto o último era para crianças mais velhas que presumivelmente não estavam cumprindo com suas responsabilidades. E chegamos ao final de mais um vídeo. Se gostou do conteúdo, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe em suas redes sociais.